Questão 91, começando com uma questão de biologia, já dentro de um primeiro momento. Deixa eu ver, colocar aqui o chat de vocês. Dentro do primeiro momento, olha só. Qual substância liberada pelos vermes digeridos é absorvida por Pilxia minensis? O calor tórrido e seco da Serra do Cabral, em Minas Gerais. O delgado tálido com translúcidas flores lilazes desponta da areia branca. Pilcoxia minensis recorre a truques para sobreviver. Um deles é manter suas folhas enterradas. Então, isso aqui basicamente é uma planta, né? Que ele está falando aqui. Mantém suas folhas enterradas, protegidas do sol, que mesmo assim chega o suficiente para a fotossíntese. Então, ela consegue fazer fotossíntese. O segundo é atrair vermes subterrâneos. Aqui está o grande nuance, né? Vermes subterrâneos, que viram suplemento alimentar num solo pobre. Opa! O solo é importante para a planta. E no solo nós temos o quê? Nutrientes. Que tipo de nutrientes, Renato? Bom, uma questão fácil aqui para ver se você estava com o olho aberto, né? Quando você pega, tá? Arrumar um jeito de aumentar o áudio, mas como assim, galera? O áudio tá baixo, aumenta aí o teu som aí. O áudio tá bom aqui, só se eu ficar com o áudio colado aqui, ó. Vou colar em mim aqui o áudio, tá? Vou falar mais alto, vou ter que gritar, tá? O áudio tá normal aqui, vamos lá. Captura de entrada de áudio, deixa eu ver aqui. Não, o áudio tá normal. Acho que tá normal. Alô, alô. Tá normal. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Bom, quando a gente diz aqui, ó, solo, tá? Solo pobre. Pra mim tá baixo também. Que isso? Deixa eu trocar aqui, ver se eu troco o microfone aqui. Às vezes pode ser isso. Pera aí. Vamos ver se eu troco o microfone. Quase deu ruim. E aí? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa no som? Normal, normal? Vamos lá. Deve ser o YouTube, deve ser alguma coisa. Vamos lá então, ó. Questão 91, só retomando então, tá? Questão 91, ela diz o seguinte, né? Tá falando sobre uma planta, a Pilcoxia minensis, diz que a planta consegue fazer fotossíntese e na questão ela atrai vermes subterrâneos para ter suplemento alimentar em um solo pobre, tá? Então esse solo pobre, ele pode ser também chamado de um solo, muitas vezes, quando a gente vai dizer que esse solo é pobre, pode ser um solo que tem baixa fertilização ou um solo que sofreu também lixiviação, tá? Isso aqui era para saber mais pro primeiro dia do Enem, né? Não é tanta característica pro segundo dia, esses termos, né? Mas vai cair de novo. Ele pergunta qual tipo de substância liberada pelos vermes digeridos é absorvido. No solo pobre, a gente está falando de um solo que libera nutrientes e o que a planta precisa para poder crescer é justamente esses nutrientes que são chamados de sais minerais, né? Sais minerais dentro desse solo. Bom, você vai pensar que sais minerais envolve vários contextos. Envolve tanto nitrogênio, envolve potássio, né? Envolve fósforo, tá? Não envolve aqui o PO4, 3-, entre outros fósforos, envolve potássio. São vários os sais minerais que são necessários. Dentro disso, a glicose não é, porque a glicose a planta consegue através da fotossíntese, beleza? Então, glicose a planta sintetiza através da fotossíntese. A planta não absorve nem aminoácidos, nem fosfolipídios e nem ácidos nucleicos, tá? Nenhuma planta absorve isso. Perceba que aminoácidos é um grupamento amino que tem carbono, né? Tem ali um carbono central, tem um grupamento amino, tem um grupamento de ácido carboxílico, e aí dentro disso, esses aminoácidos eles vão sendo degradados, né? Dentro desses aminoácidos ali, acaba que a planta consegue absorver os nutrientes necessários, como nitrogênio, entre outros nutrientes. Fosfolipídios, isso aqui nada mais é do que gordura, tá? Então, se você for pensar em fosfolipídio, nada mais é do que um grupamento fosfato ligado a um lipídio, tá? E aí, dentro desse fundamento, quando a gente pensa em fosfolipídios, estamos pensando em gordura e planta não utiliza isso aqui. No máximo, ela utilizaria o fósforo, tá? Mas o fósforo justamente vem de sedimentação de rochas, não necessariamente vem de gordura. Ácidos nucleicos, mais uma coisa que a planta não absorve. A gente está falando de DNA, estamos falando de RNA, são os principais ácidos nucleicos. Disso aqui, a gente quebraria essas moléculas para obter nitrogênio. E mais uma vez, a planta não absorve tanto esse nitrogênio daqui, dessas bases nitrogenadas dentro do aminoácido. Lembra que o nitrogênio, geralmente, a planta absorve do ciclo do nitrogênio, da fixação do nitrogênio, tá? E não tanto do solo. No solo, ela absorve um pouco de nitrogênio, mas também, principalmente fósforo, principalmente potássio, né? Quando a gente pensa em sais minerais, estamos pensando justamente no fósforo que está ali no solo e ela vai conseguir esse fósforo, esse fosfato ali, principalmente, né, desses vermes ali, né? Além, quando você lembra que o DNA, ele tem grupamento
fosfato, ele tem ali um grupo, né, de açúcar, né, uma ribose, uma desoxirribose, tem um grupamento fosfato, que dá justamente a polaridade do DNA e do RNA, e aí quando a gente quebra essas moléculas ali dos vermes, né, vai quebrando o seu material ali genético dos vermes, vai quebrando ali toda a estrutura daqueles vermes, eles vão liberando esses nutrientes, né, então da terra eles veem e da terra eles voltam, e liberam esses nutrientes e a planta consegue absorver. Então a primeira questão, meio que fácil, né? Essa primeira questão aqui de nível fácil para você ver se você está acordado, né?